profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje neste Evangelho, nós encontramos Jesus que tem compaixão desta viúva que sofre. Bem, havia perdido já o seu marido, agora perde também o filho. E naquela situação, naquele período, a mulher viúva, sem filhos, ela ficava desprovida de tudo. Nós encontramos Jesus que olha no meio daquele funeral e percebe a dor desta mulher. E isso nos ajuda a entender quem é Jesus. Jesus é a misericórdia do Pai. Ele exprime para todos nós aquilo que é o coração de Deus. Um Deus que não é indiferente às nossas necessidades, às nossas dores, às nossas angústias, mas sim um Deus que se aproxima, um Deus que vem ao encontro, um Deus que nos ampara e nos sustenta. Aqui, este menino, ele volta à vida. Talvez em tantas situações da nossa vida, o resultado ou a resposta desta visita de Deus não é necessariamente aquilo que nós queríamos, mas nós precisamos reconhecer que Ele vem, que Ele se apresenta, que Ele se deixa encontrar. E o mais importante que nós podemos tirar deste texto é esse se permitir encontrar com Deus. Ele vem, Ele está disposto, Ele fez tudo quanto podia e continua insistentemente se apresentando a nós. Mas é necessário que nós possamos acolhê-lo, voltar o nosso olhar para Ele
enxugar as nossas lágrimas, que talvez possa representar ou tirar o nosso olhar daquilo que está nos machucando, daquilo que nos foi tirado, daquilo que nos custa, e voltar o nosso olhar para Deus, permitindo com que Ele nos recoloque na caminhada, permitindo com que Ele devolva ao nosso coração a serenidade e a paz. Queridos irmãos, todos nós experimentamos da misericórdia de Deus e constantemente experimentamos da misericórdia de Deus e precisamos aprender desta misericórdia. Aprender o quê? A ter compaixão uns com os outros. E quando nós temos compaixão com o outro, nós nos envolvemos. Nós não somos indiferentes à dor, ao sofrimento, àquilo que o outro passa, mas nós assumimos também em nós. E como é bonito quando a igreja caminha junta, quando os irmãos da comunidade de fato se tornam irmãos, aonde ninguém quer estar sobre o outro, mas quer caminhar junto com o outro, aonde todos olham para a necessidade, para a dor e estendem a sua mão, ao invés de tripudiar ou de falar ou de criticar. E é isso que nós olhamos na primeira leitura e encontramos como virtudes necessárias. Aqui se refere de modo particular ao bispo e também ao diácono. Mas na verdade, tudo aquilo que é dito nesta primeira leitura deve ser aplicado na vida de todos nós. Precisamos ser sóbrios, precisamos ser prudentes, precisamos ser modestos, hospitaleiros, capazes de ensinar. E aqui diz uma coisa tão forte, porque vai dizer que se não é capaz de organizar a sua própria casa, se na sua própria casa não é capaz de colocar a harmonia, não vai ser capaz de viver esta harmonia fora. E muitas vezes é o que acontece no meio de nós. Trazemos da nossa casa as confusões, as coisas não resolvidas. E quando nos encontramos na vida da comunidade, nos chocamos tanto, porque cada um quer fazer ao seu modo, porque cada um vem com as suas insistências, e esquece que aqui, na casa de Deus, é Ele quem dá a direção. Que todos nós estamos aqui para sermos ouvintes da palavra e praticantes desta mesma palavra. E aí ele vai dizendo tantas outras considerações que precisa ter. E aqui tem um ponto interessante, porque ele diz que é necessário tomar cuidado com a vaidade. De fato, quanto mais à frente nós estamos, mais nós estamos expostos e sujeitos a tal. Mas todos nós precisamos lutar contra isso. E às vezes o nosso relacionamento na igreja acaba sendo um relacionamento superficial com os nossos irmãos e também com Deus. Porque não rasgamos o nosso coração, porque ficamos tão preocupados às vezes com a aparência das coisas, que não conseguimos deixar com que Ele nos encontre. Então peçamos a Deus hoje esta graça, de abrirmos o nosso coração, de nos despojarmos das nossas ideias, do nosso querer, da nossa vontade, para colher de Deus aquilo que Ele quer fazer. Porque Ele sempre quer fazer algo por nós, Ele sempre está fazendo algo, mas talvez Ele poderia fazer tanto mais, se nós dessemos essa oportunidade, de que essa misericórdia nos alcançasse de forma mais profunda, provocando em nós uma mudança de vida, uma mudança no nosso coração. Assim como fizeram os santos São Cornélio e Cipriano, deram tudo de si para o Evangelho, tudo de si a ponto de darem a própria vida. Nós estamos dando a nossa vida para quem? Quais são as motivações que nós temos para viver? Aquilo que nós fazemos é para Deus ou ainda é para nós mesmos? Porque enquanto for para nós, de nada há de servir. Porque os aplausos deste mundo são muito fugazes e passam muito rápido. Agora, se é para a glória de Deus, isso transforma a nossa vida e nos torna cada vez mais aptos.
Uma imagem bonita que não poderia deixar de falar desta viúva de Naim é porque dizem que também alguns santos da igreja, santos padres, eles colocam essa viúva como a própria igreja. A igreja viúva, que apresenta os seus filhos que antes estavam mortos pelo pecado e que ao encontrar Jesus recobram a sua vida. Talvez seja a nossa história, talvez seja a história de tantas pessoas que nós conhecemos, que precisam vir para esta igreja que é mãe, para aqui, na presença do Cristo, recobrar a vida. Hoje é o nosso dia de adoração, o dia em que nos colocamos na presença de Jesus, é o dia que nos alimentamos dele e nele encontramos força, e sentido para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.